Boa noite, pessoal. Jonatas Garcia, Eduarda já entrou aí. Pessoal, ô Jonatas, ô Eduarda, entra aí no aviãozinho aí embaixo. Eu estou convidando o pessoal para estar acompanhando a nossa live aqui de hoje. Então, aguenta um pouquinho aí, Eduardo, eu já vou te chamar, tá? Vamos convidar o pessoal aqui para estar participando da nossa live de hoje. Eu estou mandando um convite aqui para toda a minha rede de contato aqui, ó. Já já eu te chamo aí para a gente iniciar o bate-papo de hoje sobre gestão de equipe. Dani entrando, Fábio, a Poli. Pessoal, entra no aviãozinho de vocês aí, convida o maior número de amigos possíveis aí, vamos fazer a live de hoje bombar. A live é com a Eduarda Grande, vai falar sobre gestão de equipe, um tema muito importante, não só para a cadeia de suprimento, mas para uma organização de modo geral. Então vai no aviãozinho de vocês, convida o maior número de amigos que vocês puderem aí. Vamos fazer essa live de hoje bombar aqui mesmo. Rodrigo, obrigado. A Vivian. Vivian, obrigado, viu, Vivian? Fica até o final com a gente hoje, hein, Vivian? Deixa eu convidar a Eduardo. Ô, Vivian, vai na rede de contato aí, porque hoje o tema é gestão de equipes, não só para o suprimento, mas sim para toda a organização. Boa noite, Eduarda. Oi, boa noite. Tá me ouvindo bem aí? Tô te ouvindo. Maravilha. Marcela entrando. Marcela, Fernanda, vai na rede de contatos de vocês aí, convida o maior número de amigos possíveis aí, vamos fazer essa live de hoje bombar aqui. Ah, a Vívia tá em curso. Oh, meu pai, coitada. Ei, a Mas Vivian tá convida, sempre aí. a Vívia tá no... Ô, Vívia, mas convida todo mundo aí, Vívia. A Rô entrando, obrigado, Rô. Vai na rede de contatos de vocês aí, convida o maior número de amigos possível. Vamos fazer a live de hoje bombar aqui mesmo, pessoal. Hoje a Eduarda vai dar um show para nós aqui sobre gestão de equipe. Edivaldo, obrigado, Edivaldo. Rose, a Vivian já falou que enviou lá, viu, Eduardo? A Vivian tem uma rede vasta de seguidores lá. Boa noite. Enviando aqui também. Comprador X, underline X, obrigado, comprador, fica até o final. Fernando Mendes, ô Fernando, obrigado, hein? Caramba, hein? Brigadão mesmo aí pela presença, Fernando. Muito bacana ter você aqui com a gente, hein? Eu já tô. Fernando, entra aí na rede de contatos aí sua e manda para o maior número de amigos que você tem aí. Bom, Eduarda, vamos iniciar? Eu vou te Vamos lá. apresentar, tá? Facility entrando também. Formada em Psicologia pela Unesp, MBA em Gestão de Recursos Humanos, professora, coach e consultora. Hoje o nosso papo reto é com Eduarda Grande. Eduarda, primeiramente, muito obrigado aí pela participação. Eu sei que o seu tempo aí não é fácil encaixar na agenda, mas muito obrigado mesmo aí por você estar participando aí do canal Comprador Papo Reto. É sempre um prazer estar compartilhando um pouco, né? Nada
do que a gente sabe faz sentido se a gente guardar. Então, e esse meio digital hoje é a saída, né, para esse momento. Então, muito bom. Vamos bater um papo. Convidei alguns amigos, falei que a gente iria bater um papo sobre isso, né? Não é uma aula, não é nada disso, mas é um papo bem sério, sobre assuntos bem sérios aí. Verdade. Eduarda, para a gente iniciar esse bate-papo nosso, eu queria te fazer uma pergunta: quais são os pilares para uma liderança de sucesso hoje? Olha, nossa, esse é um super tema, né? Eu acho que muitos podem ser os pilares, né? Eu acho que o primeiro ponto que eu sempre gosto de destacar muito quando eu começo um processo de formação ou de coach com algum executivo que está querendo melhorar a sua liderança é ampliar seu autoconhecimento. Se esse líder não se conhece, não conhece o seu perfil, não conhece quais são os seus melhores pontos, as suas melhores habilidades, suas melhores competências, ele começa meio que obscuro com relação a enxergar os outros. Porque quando a gente fala de liderança, Antônio, talvez é interessante a gente olhar para o pipeline aí dessa liderança. Então, o primeiro estágio da liderança é o líder de si. Se eu não sei o que eu quero, como eu gosto, como é mais tranquilo para mim, como é mais adaptado, como é mais satisfatório, se eu não me conheço, eu não consigo ser o líder dos outros, que é o segundo estágio. E aí eu não consigo nem avançar para o líder dos líderes, que é o terceiro estágio. Então, acho que o autoconhecimento talvez seja a peça fundamental disso tudo. E daí para frente, acho que N caminhos, né? Hoje a gente fala muito em trilhas de liderança, N trilhas podem ser desenvolvidas, mas certamente passando pela gestão do tempo, né? Um bom líder precisa ter uma organização muito efetiva do seu tempo, porque são grandes os desafios, principalmente se você tem uma equipe muito diferente, né? Uma equipe muito heterogênea, ou mais de uma equipe grande também. Acho que a gestão do tempo talvez seja a comunicação, né? Trabalhar com feedbacks, com uma comunicação mais assertiva, faz com que você tenha sempre uma abertura, né? Para facilitar alguns processos que vão ser inevitáveis, como gestão de conflitos, e a gente vai estar conversando aqui. Mas eu acho que esses são pontos bem, bem interessantes, né? Para que a gente possa estar aí, ter um pouco mais de flexibilidade, né? Hoje em dia nós não trabalhamos nunca com regras que não possam ser ajustadas à necessidade das pessoas. Se você coloca isso na frente, talvez isso inviabilize alguns outros pontos aí importantes, né? Então, mas eu acho que gestão do tempo, autoconhecimento, passam sem sombra de dúvida por essa trilha aí de uma boa liderança. Bacana. Então, hoje, o primeiro passo para a pessoa chegar em uma liderança, você diria que ela tem que se autoconhecer, Eduarda? Sim, sim. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Porque senão, como ela vai passar a conhecer os outros? Porque para você fazer uma gestão de equipe, você vai trabalhar com vamos dizer assim, dois movimentos. A gestão, que diz respeito a resultados, a metas, né? Deixar isso muito claro, a métodos, às vezes, tem que trabalhar com uma metodologia, e a pessoas. E as pessoas não vêm com um manual de instrução, senão teríamos milhões, né? Por aí. E aí fica muito mais difícil quando eu não conheço os meus limites, quando eu não conheço as minhas potencialidades, poder colocá-las à disposição das pessoas, e poder colocar tudo isso à disposição para extrair o melhor das pessoas, da minha equipe, inclusive. Né? Então, aí fica... Por isso que talvez esse seja o primeiro ponto, e bem decisivo. Eu preciso saber qual é o meu perfil comportamental dominante ou predominante. E aí existem várias metodologias, né? Eu acabo, às vezes, falando muito da metodologia do DISC, que é uma que eu trabalho, mas é fundamental conhecer, fazer essa avaliação
por alguma metodologia. Eduarda, o Fernando já está perguntando aqui o que esperar dos líderes após essa enorme crise mundial. Você acha que com essa crise vai acontecer ou vai haver alguma mudança comportamental da liderança, Eduardo? A gente já está percebendo, né? E quem disser que não precisou mudar, não teve que se ajustar, talvez a gente já tenha problemas aí, né? Sem sombra de dúvida, esse momento está exigindo muito em termos de flexibilidade, em termos de mudanças, né? De agilidade para mudanças, até em termos de resistências, porque as pessoas, muitos líderes passaram por processos de reavaliar sua liderança em função de agora não ter mais a equipe ali, sobre os olhos, né? Agora elas estão, às vezes, em casa trabalhando. E tudo bem. E nem por isso você tem uma gestão menos eficiente, você tem um processo de comunicação menos eficiente, você não tem o contato, você não tem a interação física. Isso não tem jeito. Mas você pode minimizar essas perdas com outras atividades, com outro jeito, inovando, mudando, ajustando, com certeza. E o gestor que não está atento a isso tudo e ainda acha que não, uma boa gestão só à vista, talvez ele precise rever urgentemente os seus conceitos aí, né? Se reinventar sem sombra de dúvida, né? Eu disse outro dia num bate-papo assim como esse, que antes a gente falava, né, até bem pouco tempo atrás, em sair da caixinha, né? Para alguns líderes. E agora a gente fala assim, qual a caixinha? Cadê? Que caixa? Porque sair da caixinha, você está buscando algo fora, às vezes você até tinha uma ideia, hoje você não sabe nem o que é, só sabe que precisa fazer diferente. Não dá para continuar tendo as mesmas práticas com o mundo e as relações hoje se dando sobre uma nova ótica. Bacana. A Luana está falando aqui e eu concordo plenamente com ela que a pandemia está sendo uma escola. E isso, Luana, eu ouvi do Geraldo Rufino, é um cara que eu sigo ele direto, que é o caçador de então, eu acompanho ele sempre, gosto das palestras dele, e ele falou justamente isso, que a pandemia está sendo uma escola hoje para nós. E quem sair dessa escola vai sair muito fortalecido. Eu acho que a grande questão é como a gente vai sair dela, porque passar por ela todos estamos passando, Antônio. Líderes e liderados, né? Fazer, né, aquela história de fazer a melhor limonada com o limão que você tem. Não tem outro jeito. Não adianta ficar agora lembrando, remoendo como era, como deveria estar sendo. Não, como é agora? Como eu consigo extrair todo o potencial da minha equipe com ela à distância? Isso vai exigir muito mais do líder em termos de comunicação, em termos de motivação e, inclusive, em termos de conhecimento, porque, né, a gente começou a falar um pouco do autoconhecimento que o líder tem que ter, porque isso é fundamental para ele passar a conhecer o pessoal da sua equipe também. Ele não vai conseguir fazer uma boa gestão se ele não conhecer no detalhe cada um dessa equipe. Quais são as dores dessa pessoa, quais são as fragilidades, como ele ajuda essa pessoa a vencer, às vezes, algumas dificuldades, não só técnicas, mas também comportamentais. Ele vai estar sempre inspirando, né? E talvez essa seja a principal aí, função de um líder, inspirar, né? O tempo todo, né? É ter empatia, né? É trazer a equipe para ele, né? Exato, né? Quando ele consegue agregar isso tudo, e aí ele pode fazer isso por diferentes movimentos, por diferentes práticas, mas sem sombra de dúvida, o líder nunca pode esquecer que ele é um modelo nato, né? Ele está sempre sendo modelo daquela equipe. Então, quando você lidera pelo modelo, pelo exemplo, né? E não aquela história de faz o que eu falo, não o que eu faço, isso hoje não tem aderência, né, com as pessoas, né? Então, eu preciso... eu falo para a minha equipe, não faça, mas eu faço. Essa coerência, essa transparência são virtudes hoje que cabem muito e as pessoas exigem.
a sua equipe cobra isso, né, o tempo todo, né? Direta ou indiretamente, né? Então, se ele não estiver atento a isso tudo, ele não consegue, sem sombra de dúvida, extrair o melhor e buscar grandes resultados. Isso serve para equipes comerciais, para equipes de TI, para equipes de produção, equipes dos mais diferentes áreas. Acho que esses são pontos que cabem para todas as equipes. Porque a gente está falando de pessoas, né? E sempre são pessoas, né? Verdade. Ô, Eduarda, eu gostaria, a Thali tá entrando, Graziella, a Luana, o André. Pessoal, vai no aviãozinho de vocês aí, convida o maior número de pessoas possível para entrar nessa live. Hoje a Eduarda está falando de gestão de equipe, ela tirou um tempo do dia dela para estar falando sobre isso com a gente. E ó, não custa barato o coach com ela não, e hoje está sendo de graça para vocês aí, hein? Então, Muito bom. então, Um pessoal, abraço para as meninas aí, são funcionários de uma empresa que já foi minha cliente, ainda é. Um abração para todo mundo aí. aproveita aí. Pessoal, aproveitando também, fazer um merchanzinho aí, eu tô com 4 treinamentos, tá? O primeiro treinamento aconteceu no sábado, foi um sucesso, 40 pessoas no treinamento, foi muito bacana mesmo, o pessoal gostou, tem gente que está voltando, adquirindo outros treinamentos também, muito bacana mesmo, que foi o treinamento fiscal para compradores. Eu vou ter a segunda turma dia 19 de setembro, então vai na minha bio aí e faça a inscrição. Também estou com o treinamento Sistema de Gestão de Fornecedores, que vai acontecer sábado agora. Tem um treinamento que é uma mentoria de 3 dias, dia 15, 16 e 17, com uma Headhunter. Ela vai fazer análise de perfil do LinkedIn e também vai estar analisando o currículo de vocês. Então, pessoal, entra na bio aí, no meu canal, façam a inscrição, que o treinamento é muito bacana e muito prático mesmo. Eduarda, vamos lá. Só um merchanzinho aí para ajudar a manter o canal aí vivo, né? Eduarda, como engajar um líder para que ele influencie seus liderados e consiga melhores resultados hoje? Eu acho que né, que a gente acabou de comentar em cima, assim, ele precisa ter uma relação de transparência e de coerência com essa equipe, práticas que deixem isso muito claro. Tem que estar sempre com uma relação de comunicação muito forte com a equipe, uma via de comunicação facilitada. E isso você, às vezes, consegue por uma política, né, uma cultura que valorize isso tudo. Né? Às vezes, não só de feedbacks constantes, sejam eles individuais ou coletivos. Né? A equipe chegou na meta, eu preciso saber, eu preciso olhar os indicadores, por que chegou, como chegou, não chegou, precisamos conversar também sobre não resultados. Né? Não entregar uma meta, não entregar um resultado, também são informações importantes. Se eu não descobrir, não discutir com essa equipe o que atrapalhou, qual foi a dificuldade, onde está, né, a maior dificuldade de todo mundo, eu não vou conseguir vencer isso. E no mês seguinte eu vou ter o mesmo resultado. Isso serve para metas diárias, metas semanais, para todos os tipos de combinações. Né? Metas são acordos, né, que não são só números. Precisamos entregar tal coisa para um cliente. O cliente não ficou satisfeito. Eu tenho que voltar para a equipe e discutir onde eu melhoro a satisfação do cliente. Não é o que a gente faz. E hoje em dia, isso tem muito, muito valor nas empresas. É aí que você fideliza o seu cliente. Então, olhar para essa satisfação, para esse grau de satisfação, e isso não está só com os líderes, só na estratégia, isso precisa ser trazido na discussão a nível tático também, às vezes até a nível operacional, porque são ali que as coisas acontecem. A Carol está falando aqui, complicado quando o líder não separa profissional do pessoal, toda a equipe acaba adoecida. É muito complicado, ela tem toda a razão realmente, né? Eu acho que estabelecer uma relação de modelo, de transparência, como eu disse, precisa estar passando
por uma atitude de separação, sem sombra de dúvida. Eu posso ter uma relação de empatia com a minha equipe, de aceitação, de ouvir, de dar conselhos, mas a gente precisa saber, e todo mundo precisa saber, que em alguns momentos a condição de liderança coloca você para exigir algumas coisas, né? Então eu preciso ter essa tranquilidade para estabelecer. Mas se você começa bem, talvez isso seja mais fácil de ser conduzido. Se você começa misturando, realmente chega uma hora que isso fica impraticável. E aí são aquelas situações que às vezes a gente percebe o líder sendo muito refém dessa relação com a empresa, né, com a equipe. Né? Então, aí a gente precisa realmente ter uma intervenção aí para reajustar isso tudo, né? Reorganizar isso. Roseli falou aqui, ela é ótima, tá falando que você é ótima, viu, Eduardo? Ah, obrigada. É possível caminhar mesmo que não concordando com o líder? Qual postura adotar? Pois é. Enquanto um liderado, eu acho que é possível caminhar. As discordâncias precisam ter espaço para serem tratadas também. E isso precisa ser um ambiente de respeito, um ambiente de abertura para isso. O líder não é o detentor de todas as respostas, e ele não pode se colocar nessa condição. Às vezes as respostas estão com a equipe, né? Que está ali todo dia, que está ali mais no detalhamento. Se ele não tiver essa abertura para ouvir e fazer com que as pessoas que estão ali realmente vivenciando tenham possibilidades de sugerir, talvez ele faça ele possa ter problemas para enxergar o melhor caminho, né? E aí começam a surgir os conflitos, né? Então precisa ter um espaço para que a gente possa discutir essa discussão, essa divergência de ideias, né? Quando as divergências estão no ponto das ideias, do método, né, da metodologia utilizada, eu acho que é sempre muito válido qualquer tipo de debate sobre isso. Quando isso passa para ser uma questão pessoal de um com o outro, aí talvez não valha a pena. Acho que é interessante, de repente, a gente avaliar uma outra opção aí. Porque aí fica difícil mudar o outro, né, nas suas convicções pessoais. E talvez a empresa não seja o melhor espaço para isso, né? Verdade. Eu acho que uma pergunta responde a outra da Carol, que era a parte de cima, né, Eduardo? O líder, ele tem que ser aberto, né? Ele tem que estar aberto a ouvir, uma reclamação, ter diálogo, né? E ter uma decisão profissional e não pessoal, né? Exato, né? Você ter abertura, você dá abertura para a sua equipe se manifestar, não quer dizer que você vai acatar tudo que vai ser dito também. Né? Você precisa mediar todas essas informações, avaliar o que cabe, o que não cabe. Às vezes, na condição de líder, ele tem algumas informações estratégicas do final do processo, de onde a empresa quer chegar, que nem sempre foram compartilhadas com a equipe, e às vezes são tão estratégicas que em algum momento não possam ser ainda, mas ele precisa estar sabendo fazer essa mediação para poder ter abertura para isso, né? Senão ele se fecha, né? E aí talvez esse não seja o melhor caminho, não. E a gente perde o melhor das pessoas, né? O melhor dessas inteligências todas, que é o grande valor de você trabalhar, às vezes, com uma equipe super heterogênea, né? Cada um pensa diferente e juntos chegam a um melhor caminho. Verdade. O Jorge entrando aí, Yolanda. Pessoal, vai no aviãozinho de vocês, convida a rede de contatos de vocês aí, vamos fazer essa live de hoje bombar aí, porque o assunto é gestão de equipe com a Eduarda Grande, formada em psicologia pela Unesp de Jaboticabal, MBA em gestão de recursos humanos, professora, coach e consultora. Fica aí até o final, pessoal, que é de muita valia essa live de hoje, falando sobre gestão de equipe, não só para suprimento, mas para uma organização como um todo. O Fernando Mendes está falando aqui um negócio bem bacana, Eduardo, que é
Como lidar com a equipe que não está dando resultado? Rever os métodos de atuação ou trocar o time? Ou o líder? Pois é, né? São todas possibilidades, né? Eu acho que você precisa trabalhar muito mais para alinhar expectativas, alinhar informações. Talvez esse seja um começo, né? Treinar habilidades, porque às vezes a equipe não está entregando porque mudou o processo, mudou um produto, mudou uma entrega, e ela não foi capacitada para aquilo. E às vezes a liderança acredita que todo mundo está pronto. E às vezes as pessoas não estão. Né? Não ficou claro um processo, então eu preciso estar sempre atento a essas deficiências. Eu treinei, eu capacitei. E aí, assim, eu até vou deixar um parênteses aqui para a gente voltar numa outra questão, que é, eu contratei corretamente? Porque esse é sempre um ponto muito importante da gestão de equipes. Né? Então, depois a gente até volta nele. Mas eu contratei corretamente, eu treinei, eu alinhei expectativas, eu trabalhei tirando dúvidas, dando feedbacks, trazendo as pessoas para perto. E ainda assim, aquilo não está acontecendo, eu preciso estar sentando. Porém, às vezes, a empresa não tem esse time todo hoje para reverter um resultado. E sem sombra de dúvida, talvez a última opção seja a troca, né? A troca desses profissionais, ou da equipe ou da liderança. Isso tudo custa muito caro para a empresa. Muito caro, seja qual for a opção. Então, eu tenho um colega que sempre fala, né? Demitir é muito fácil. Difícil é você fazer aquela equipe que está com problemas dar resultado. Conseguir enxergar o que cada um precisa, conseguir desenvolver aquela equipe. E sem sombra de dúvida, treinar é o caminho, né? A Luana está dizendo aí, né, que ela gostou. Sem sombra de dúvida, treinar é o caminho, né? E aí treinar não só tecnicamente, mas às vezes do ponto de vista do comportamento também, novas habilidades, novas competências. O que as pessoas faziam, às vezes eu chego em algumas empresas que têm profissionais de 15, 20 anos fazendo a mesma coisa da mesma forma, e a empresa fala, não me dá resultado. Não é a pessoa, é o processo. O processo como foi organizado já está obsoleto, e a empresa precisa abrir os olhos para isso. Mas não é o funcionário só que precisa mudar o processo. Isso é uma coisa que precisa envolver toda a cadeia, porque às vezes ele bate em outros departamentos, ele esbarra em outras áreas, né? Então, é sempre muito complexo isso tudo, mas pode ser muito vantajoso você fazer esses ajustes, você corrigir processos, e aí vir ajustando as pessoas, né? Por isso que eu falei logo no começo. Se eu não contratar corretamente, a chance de eu ficar investindo num treinamento, e vou ficar falando aquela pessoa não me dá resultado, não me dá, mas às vezes eu tô com a pessoa errada no lugar errado. Não tem nada de errado com a pessoa. As habilidades predominantes dela, ou o perfil dominante dela, não tem uma aderência boa com aquela necessidade daquela área. Isso custa Então, caro, né? custa muito caro, Antônio. Não só pelo investimento que você faz, mas pelo não retorno, pela demora no retorno. E a Patrícia está falando aqui, ó, infelizmente a rotatividade de pessoas está muito comum do que deveria dentro da empresa. Mas talvez tá nesse foco que a Eduarda está falando, Patrícia, que é o erro na contratação, talvez a falha numa contratação, não contratar o profissional adequado, correto para aquela vaga. Talvez o profissional é o melhor profissional do mercado, mas não para aquela vaga, não para aquele processo em si, né, Eduarda? Exato, exatamente. Às vezes a empresa vem fazendo ajustes e o funcionário, em algum momento, ele fala, mas eu sempre fiz assim, por que eu tenho que mudar? Né? Eu gosto sempre de trazer essa reflexão, né? Os caminhos que me trouxeram até aqui não são os mesmos que vão me levar daqui para diante. Então, que legal quando eu tenho uma história bacana, uma trajetória bacana,
de muitos anos o mesmo profissional. Mas aquela ótica, aquela cultura, aquela ideia de lá de trás não serve para agora. E a pandemia vem ensinar, vem para... Eu falo que não é nem ensinar, vem para exigir isso da gente. Eu preciso desenhar um novo caminho de solução, que não era exigido até março, mas em abril já foi urgente. Verdade. A Né? Graziella A fala... gente está vivendo isso, né? Verdade. A Graziella tá falando aqui, essa eu vou jogar a bola para você, viu? Tá, O vamos que, lá. o que acha do uso do smartphone entre líderes com a equipe de trabalho, fazendo com que o funcionário fique ligado o dia todo no smartphone, ficando disperso da sua função? Pois é, né? Eu acho que precisa ter ajustes aí, né, combinações muito claras. E a pessoa está fazendo uma venda online, ela está no smartphone, tá ok. Mas a atividade dela não necessita disso tudo. Eu não preciso ficar monitorando. Será que esse é o caminho, o melhor caminho? Ficar monitorando e perguntando a cada meia hora, a cada 15 minutos? Me dá uma posição. Existem muitas metodologias hoje, né, de gestão de projetos, né, metodologias ágeis, que trabalham com uma visão diferenciada disso tudo. Ô, E Eduarda, que te trazem a informação na palma da mão, né? um adendo aí. Quando o líder ele fica questionando, como você falou aí, me dá uma posição, como que tá isso? Seria um líder inseguro ou não? Não tem nada a ver com isso. Às vezes ele está só tentando aprender a lidar com esse momento atual, né? Eu tinha um cliente que o processo das lideranças, né? Alguns líderes acharam que como eles não estavam mais vendo os funcionários na bancada da empresa, nas mesas, nos escritórios, eles precisavam estar monitorando, perguntando o tempo todo, que eu acho que nesse caso aí da pergunta dela, e agora? O que você está fazendo? Dali 15 minutos. E agora? E isso atrapalha realmente. Pensa para uma pessoa que é... E aí, a importância da gente conhecer o perfil da sua equipe. Para um comunicador que talvez tenha mais dificuldade de manter o foco, isso às vezes ajuda a puxar ele para a atividade. Mas para um perfil mais analítico, mais planejador, que gosta de ter um pouco mais de tempo, que gosta de trabalhar com foco, ele atrapalha muito a produtividade. E aí tem, né, líderes que falam para mim já, mas não está rendendo. Por que não está rendendo? Será que o teu modelo de fazer a gestão com aquele funcionário está adaptado ao perfil dele? Não, eu estou fazendo igual para todo mundo. Mas eles são iguais? Não, eles são diferentes. Então não vai dar certo com todo mundo. Vai dar certo para alguns e não para outros. E esse é um mito que eu acho que já se quebrou há bastante tempo, inclusive, Antônio. Em algum momento na história, a ideia de criar um líder era aquele que fazia igual para todo mundo. E isso hoje não é mais verdade. Eu preciso ter uma liderança que saiba exatamente o que cada um precisa e dedique o tempo, a atenção, na medida certa para cada um. Né? Eu preciso enxergar, a gente costuma dizer que são os graus de maturidade da minha equipe. Tem pessoas que estão numa maturidade mais inicial, então eu preciso dar mais atenção. Tem pessoas que não. Você tem aquela pessoa da tua equipe que só pelo olhar antes você sabia o que queria. Eu não posso dedicar a mesma atenção, o mesmo monitoramento, o mesmo controle com essa pessoa do que com a primeira. Vai faltar para uma e vai sobrar para outra. Verdade. A Thalita tá falando um negócio bem bacana aqui embaixo que tem tudo a ver com isso que você tá falando também. Desculpa eu te cortar aí, Eduardo. Mas ela De jeito fala, nenhum, vamos lá. Mas ela fala assim, alinhar o perfil na função correta é essencial. Moldar algumas habilidades é importante para desempenhar suas atividades. Como lidar com líderes que querem mudar perfis? Eu acho que isso vai muito de encontro com a análise do DISC que você falou, né, Eduarda? Cada um tem o seu perfil. Então, na verdade, o líder tem que conhecer o perfil de cada pessoa da sua equipe e ele trabalhar em cima do perfil de cada pessoa, né?
E aí a gente já começa a entrar numa seara um pouco mais diferente. É muito legal essa pergunta da Thalita aí. Como lidar com líderes que querem mudar perfis? Eu não vou mudar nada em você que não seja também do seu consentimento e da que você queira. Então, o líder vai facilitar isso tudo, o líder vai estimular, o líder vai propiciar as melhores condições, mas o processo de mudança tem que ser pessoal, de cada um. Eu costumo sempre dizer isso, e alguns deles talvez já tenham até ouvido. O processo de mudança tem uma chavinha que só gira de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Nunca. Ele não é sustentável de fora para dentro, ele não tem aderência, né? Então, eu preciso avaliar. Eu quero fazer esses ajustes no meu comportamento, porque isso vai me trazer mais aderência com essa área que eu gosto, mais aderência com a necessidade da empresa agora. Eu quero, então, beleza. Ah, não, eu não quero. Então, eu preciso decidir. Eu vou mudar de área, ou vou mudar de setor, ou eu vou trocar de trabalho. Porque as decisões têm que ser compartilhadas nesse sentido. Não, eu quero fazer o ajuste. Ótimo. O líder vai te ajudar a fazer esse ajuste. O líder vai ser seu parceiro nisso. Vai estimular isso tudo. Mas a pessoa precisa estar extremamente interessada e motivada para isso. Senão, não vai acontecer. Sem sombra de dúvida. Pessoal, bacana, a Patrícia está comemorando aí que a rede de contatos dela está entrando. Obrigado, Patrícia. Pessoal, faz o mesmo, entra na rede de contatos de vocês aí. Nós estamos tendo uma aula hoje com a Eduarda Grande sobre gestão de equipe, muito bacana mesmo, não só para a área de suprimento, mas para uma rede, para a organização em si. Então entre no contato de vocês aí, dispara o aviãozinho para todo mundo. Eduardo, aproveitando a audiência aí que está bem bacana, eu vou fazer mais um merchanzinho aí. Quem ficar até o final comigo vai ganhar um percentual de desconto. Estou com 4 treinamentos. Treinamento fiscal para compradores. Esse treinamento já aconteceu a primeira turma sábado. Foi um sucesso. O Gilberto, eu vi que o Gilberto entrou aí, ele participou do treinamento. Depois você pode dar um feedback aí pessoal, viu, Gilberto? Estou também com o treinamento Sistema de Gestão de Fornecedores, que vai acontecer sábado. Tem um treinamento que é uma mentoria de análise de currículo e perfil no LinkedIn, bem bacana também, com a Red Hunter Mônica. E também o Strategic Search com ênfase em negociação. 4 treinamentos bem bacana. Quem ficar até o final comigo aí vai ganhar um belo de um desconto. Muito legal, muito bom. Eduarda, você quer falar um pouquinho também sobre o seu trabalho, sobre o coaching que você faz? Se você quiser deixar o telefone também, eu acho que é bem bacana. Tá, acho que a gente pode estar deixando, né? Depois aí colocar. Quem quiser me mandar alguma questão que não, de repente não se sentiu à vontade para colocar, pode estar me mandando por e-mail, que é eduarda@gentegrandegp.com.br, que é o GP de gestão de pessoas, né? Olha que desenho bonito aqui atrás, ó, que a minha filha fez do Gente Grande, olha, que lindo. Bacana. Tem, né, meus contatos também. Eu estava aqui, a hora que você, né, a hora que a gente estava conversando agora, falou, olha, não é só para equipes de suprimentos também. Mas talvez esse seja um bom exemplo, Antônio, do quanto é desafiador hoje trabalhar essa liderança com uma equipe tão diversificada. Olha a área de suprimentos hoje, que em algumas empresas engloba desde compradores, né, e pessoal de almoxarifado, pessoal de logística, às vezes, de estoque, armazenamento. Então, cada um dessas atividades, às vezes, compõe um perfil específico. E eu preciso entender como isso se relaciona, aonde não se relaciona, para que eu possa estabelecer o melhor processo e fazer a gestão dessas equipes de forma a alinhar tudo isso. É um grande desafio, sem sombra de dúvida. Né? São demandas diferentes, são aprendizados diferentes.
E se eu não tiver essa abertura para ouvir, para entender, para me conhecer primeiro, conhecer o outro, né? Esse processo é muito importante, muito importante. E quando eu olho para as equipes, eu sempre dedico uma atenção especial, né? Eu acho que o líder começa pelo autoconhecimento e as equipes começam pela contratação. Eu preciso saber exatamente que perfil eu preciso naquele lugar, né? Faz o exercício de olhar, de definir antes o que eu preciso. Eu preciso de uma pessoa com essa e essa característica, esse conhecimento, essa e essa habilidade. Define o que você quer, né? Bem aquele ditado, né? Se você não sabe onde precisa chegar, qualquer caminho serve. E aí eu me encanto pelo currículo das pessoas, porque as pessoas têm currículos excelentes, né? Às vezes eu vejo pessoas que estão em processos aí de recolocação que têm currículos excelentes. Falar, por que a pessoa está ainda desempregada? Porque, de repente, alguém não conseguiu enxergar o quanto aquela experiência tem uma aderência forte com a necessidade dela. E tudo bem, né? Hoje a gente, infelizmente, vive um momento que tem mais oferta do que postos de trabalho. Então, é uma outra questão estrutural. Mas, no geral, qualquer um serve, né? Às vezes você pega algum currículo, a pessoa fala, eu faço de tudo. Não, olha para você. O que você sabe fazer de melhor? As chances de você ser recolocado naquilo que você sabe fazer de melhor é muito maior. Eduarda, mas pegando esse viés aí, é, é, eu costumo falar assim, né, que o momento de você procurar um novo emprego é quando você está empregado. Por quê? Vai de encontro com isso que você falou agora. Porque um pai de família desempregado, talvez ele chega numa entrevista de emprego, ele acaba aceitando qualquer coisa. Qualquer coisa que eu digo assim, talvez ele está aceitando um trabalho que não vai de encontro com o ego moral dele, com aquilo que ele entende como conceito para ele em si. Então, ele acaba Sim. aceitando qualquer coisa. Agora, quando você está empregado, é mais fácil de você separar a vaga que realmente você quer, que realmente encaixa no seu perfil. O que você acha disso aí? Eu entendo mais ou menos dessa forma. Sim, com certeza. Hoje você acaba tendo muita dificuldade, às vezes, se você não focar naquilo que você precisa, e você, de repente, e aí eu estou falando, por exemplo, enquanto selecionadora, né? Eu, dentro do processo meu de consultoria, em algumas empresas eu apoio esses processos de captação de talentos aí. E aí, se eu sair do foco do que eu preciso e para a vaga, se eu sair do foco do perfil e entrar na necessidade, eu não contrato, Antônio. Porque todo mundo precisa. E algumas pessoas precisam mais do que outras, inclusive. Mas eu tenho que ter um olhar para efetividade que aquela contratação precisa trazer para aquela empresa, para aquele cliente. Porque hoje também não está fácil contratar, não está fácil ser empresário, não. Realmente está difícil para todos os lados. Então, a assertividade disso tem que ser muito alta. Né? A gente vive um momento muito difícil sobre essa ótica. Né? A demanda é muito grande, muito ampla, né? Chegando aí a números astronômicos de desemprego. Né? Então, mas isso está fácil para contratar. Não, se engana, está igual. Às vezes você acaba contratando alguém que já está empregado. Mas por que isso? Gente, porque eu não estou olhando para essa condição, eu estou olhando para o perfil. Né? E aí as pessoas começam a entender um pouco melhor isso tudo aí. Não sei Eduardo, se eu eu não respondi as sei. outras perguntas aí que estavam, né? A gente acaba falando um pouco de tudo. O pessoal está interagindo bastante aqui. Já já eu volto na pergunta do Gilberto, mas eu estou achando bem bacana esse foco aí. Eduardo, eu não sei se é responsabilidade a palavra correta, mas quando a empresa em si, contrata um profissional que não é o profissional certo para aquela área, a responsabilidade seria do recrutamento e seleção ou seria do líder da área, do setor?
Como que você entende isso aí? Pois é, ótima questão, né? Eu acho que o RH acho que tem sempre um peso maior sobre isso, mas às vezes o solicitante, que é o gestor da área, às vezes nem ele sabe o que ele procura. E aí, por isso que é importante que o RH tenha processos mais estruturados, tenha uma descrição de cargos atualizada, tenha cargos e salários que facilite, que apoie a decisão do gestor. Essas solicitações não podem vir só do gestor, tem que ter uma política interna mais bem organizada, coerente, que tenha olhos para promover, às vezes, internamente. Né? O gestor não sabe de todo mundo que está na empresa, mas o RH precisa saber de todo mundo que está na empresa. O RH precisa conhecer todo mundo, de quem está lá no primeiro ponto na portaria até o último no topo aí. Que características são essas? Precisa ter ferramentas para isso. Precisa ter metodologia, precisa ter estruturação para isso. Se eu não tiver essas informações organizadas em algum lugar, e o lugar para mim tem que ser a área de gestão de pessoas, para que ela possa apoiar o gestor quando ele quer fazer uma contratação, para que ele possa, de repente, eu quero promover fulano. Mas por que você quer promover fulano? Porque ele é tão bom, nossa, ele me atende tanto. Tá, mas ele tem que entregar isso. Ele tá, não, isso aqui ele não está entregando, mas ele está fazendo tão bem. Nossa, eu tenho problemas aí, né? Então, se eu tiver tudo muito organizado, ou pelo menos estruturado, eu passo a ter pontos mais objetivos para promover, para selecionar, para recrutar, para apoiar os gestores. E aí, olha quanto eu já ajudo essa liderança. Verdade. O Gilberto está perguntando aqui, Eduarda, como lidar com um líder que não dá feedback? Ai, meu Deus do céu, né? Ah, Você sabe que às vezes eu acho que a gente pode ajudar esse líder pedindo um feedback, né? Às vezes ele pode estar querendo te falar alguma coisa e ele não sabe ainda como, de que jeito ele começa, né? Eu tenho sempre muito essa relação com clientes, né? Então eu começo, principalmente quando eu desenvolvo um cliente novo ou um já é cliente, eu tô sempre, olha, isso te atende, olha, caminhei desse jeito. O que você me diz sobre isso? Eu não vou esperar o cliente chegar para mim e, parabéns, Eduardo, eu gostei. Eduardo, eu não gostei do que você fez ali, do que aconteceu. Eu tenho que ter essa postura também de solicitar isso tudo. E você pode ter essa postura, né, Gilberto, né? Olha, comecei agora, estou fazendo uma atividade nova, o que você está achando? Me fala, como que eu posso melhorar? Que legal, você está perguntando. Às vezes a pessoa fica... A hora que você pergunta, você fala para ele que é importante a opinião dele, que você quer ouvir. E aí, às vezes, quem sabe ele se estimula mais sobre isso. Porque se você não souber no que precisa melhorar, fica mais difícil. Então, a gente pode ajudar o líder também, às vezes. Às vezes é um líder que não vem dessa cultura de feedback. Porque o feedback, para ser efetivo, ele precisa viver uma cultura. Pontuar o feedback, uma vez ou outra. Ou como, né, às vezes a gente escuta aí na boca da turma, né, os feedbacks, né, que só quando erra, só quando atrapalha, só quando não dá certo. Não é efetivo. Eu preciso ter uma cultura de falar quando tá bom, quando não tá, quando tá no caminho. E eu preciso ter uma coisa bem interessante também, que eu acho que ajuda muito a gestão de equipes, que a gente ainda não falou aqui, que é uma política de reconhecimento. Eu preciso ter abertura para isso. Celebrar bons resultados, celebrar conquistas, celebrar aprendizados. Isso é muito motivador às vezes. Muito motivador, né? Ou então, nós já passamos dessa fase daquele líder que fala assim, não fez mais do que obrigação. Não cabe mais isso, né? Foi uma a live de segunda-feira, Eduardo, eu comentei sobre isso aí, porque às vezes o profissional ele não está esperando somente um reconhecimento financeiro, mas um bater no ombro e falar assim, obrigado pelo que você fez, parabéns, né? Isso é muito motivador também. Não só o reconhecimento financeiro, mas
que o líder ele reconheça aquilo que o liderado está fazendo, né? Eu acho que é muito importante isso aí também. Existem diferentes pesquisas, Antônio, sobre esses fatores de motivação que impactam na retenção do colaborador na empresa. E a questão financeira, em diferentes pesquisas, sobre diferentes metodologias de pesquisas, vem do terceiro, quarto lugar para baixo. O primeiro é uma liderança motivadora, às vezes, um ambiente saudável, um espírito de equipe, um trabalho de equipe bacana. Então, existem muitos outros fatores que estão na mão do líder, de repente, para poder cuidar para que aquilo impacte positivamente na sua equipe, na retenção da sua equipe. Porque, às vezes, a política de remuneração mesmo não está na mão dele. Ele, às vezes, não... nem sempre a empresa consegue remunerar adequadamente ou reconhecer com aumentos ou com bônus ou com questões financeiras, progressos. E existem muitas formas da gente fazer isso. Eduarda, e você sabe que uma coisa puxa a outra, né? Porque assim, quando você bate nas costas do seu liderado e fala, ó, parabéns, muito obrigado, que o cara tá se motivando por dentro a tá fazendo algo a mais pela empresa, automaticamente ele vai ser valorizado, né? Aí tem gente que pode falar assim, ah, mas o parabéns não compra o meu pacote de arroz lá no supermercado, né? Tá, não compra, mas está te motivando a você entregar mais e automaticamente você entregando mais, o seu líder vai ter que te reconhecer financeiramente. Então, uma coisa puxa a outra, mas eu acho que isso parte um pouco da liderança. Você acaba ficando, às vezes, apto, né? Essa tua entrega vai falar mais alto do que se você chegar e pedir um aumento, às vezes, né? Fica muito mais facilitado isso tudo, né? Então, você mostra para o colaborador o quanto você está observando, o quanto você está atento ao resultado dele, né? É muito comum, às vezes, a gente ter essa queixa dentro dos colaboradores, ninguém me enxerga aqui. Como que a pessoa sabe que ninguém enxerga? Porque se ela faz certo, ninguém fala nada, e se ela faz errado, ninguém fala nada também. Então, toda vez que você se recusa a falar, né, no caso, por exemplo, da pergunta do Gilberto lá, como fazer com um líder que não dá um feedback? Ele não dá um feedback nem quando acerta, nem quando erra, nem quando está tudo bem, quando não está. As pessoas estão enxergando, né? Então, olha, será que ele está me vendo aqui mesmo? Verdade. Então, é muito complicado isso mesmo para você criar um ambiente motivador assim, desse jeito. Verdade. Eduarda, nossa, eu ficaria... Nós preparamos... Eu preparei 12 perguntas para a Eduarda, consegui fazer 3. Eduarda, você vai ter que voltar em outra live aí, viu? Vamos sim, Antônio. A ideia, Nossa, a conversa é muito boa, né? Vou deixar aí meus contatos, né? Já que a gente já está aí finalizando. Quem quiser entrar em contato, tem aí meu Instagram, também tá aí o Eduarda Grande, né? O Gente Grande também, pelo Face, tem a página da empresa, então pode estar por diferentes razões aí, por diferentes canais, podendo acessar e a gente continuar. Às vezes tem alguma dúvida específica, mas vamos combinar, sim, e voltar aí outras vezes. Legal, obrigado. Ó, o Fernando tá falando aqui, a autoestima muda muito o padrão de produção. Muda muito, né, Eduarda? Sim, com certeza, né? Você trabalhar num lugar onde você realmente se sente valorizado, se sente importante para aquilo, e o líder tem um papel muito importante para isso, né? O ambiente como um todo, né? Desde a sua chegada, né? Até durante todos os processos aí. Eu tô rindo aqui porque a Luana sempre manda uma frase para mim, sabe? A Luana é minha mentora em frase aqui que eu coloco. E hoje eu esqueci de novo. E hoje eu esqueci de novo, Luana, da sua frase. Você me desculpa, tá? Perdão mesmo. Coloca aí no comentário a frase, Luana, por favor.
A Thalita tá falando aqui, ó. Ô, Thalita, a gente só tem 5 minutinhos, tá? Mas vamos lá. Qual o posicionamento do RH com pessoas que mudaram a trajetória profissional? Qual o posicionamento do RH com as Do, pessoas que mudaram trajetória? Não sei, não, como assim? Eu acho que o RH devia ser o primeiro incentivador desses movimentos, né? Ele precisa ter essa abertura para isso tudo. Não sei se eu respondo, Thalita, mas acho que o papel do RH é procurar sempre aproximar a necessidade da empresa, da área, ao perfil das pessoas que ela tem. Então, quem cabe melhor nesse perfil? Quem tem mais aderência? E dentro de uma empresa, do tamanho dela, seja se ela tiver 100, 200, 50 colaboradores, eu tenho muitas possibilidades. Mas eu preciso conhecer cada um deles para poder fazer essa leitura aí, né? Adequada. E não porque quem pediu primeiro, não porque o gestor gosta mais desse ou gosta mais daquele. Vou ter critérios bem objetivos para isso. E tem jeito de fazer isso, sim, com bastante assertividade, metodologia. Tem saída, sim, para isso. Tem muitas empresas que já investem em processos como esse. Eduarda, e eu acho que a empresa tem que estar aberto, o RH, a gestão de pessoas, tem que estar aberto a estar recebendo esses profissionais que não estão satisfeitos com aquela área que ela está ativa lá, está trabalhando, e esteja aberta a receber esses profissionais e falar assim, não, eu estou aberto para receber você, qual área que você se adapta melhor dentro da empresa, e tentar realocar, né? Rede de contato aí, porque hoje o tema é gestão de equipes, não só para suprimento, mas sim para toda a organização. Boa noite, Eduarda. Oi, boa noite. Tá me ouvindo bem aí? Estou te ouvindo. Maravilha. Ainda. Marcela entrando. Marcela, Fernanda, vai na rede de contatos de vocês aí, convida o maior número de amigos possíveis aí, vamos fazer essa live de hoje bombar aqui. Ah, a Vívia tá em curso. Oh, meu pai. Coitada. É, a Mas Vivian está convida. sempre aí. A Vívia tá no. Ô, Vívia, mas convida todo mundo aí, Vívia. A Rô entrando, obrigado, Rô. Vai na rede de contatos de vocês aí, convida o maior número de amigos possível. Vamos fazer a live de hoje bombar aqui mesmo, pessoal. Hoje a Eduarda vai dar um show para nós aqui sobre gestão de equipe. Edivaldo, obrigado, Edivaldo. Rose, a Vivian já falou que enviou lá, viu, Eduardo? A Vivian tem uma rede vasta de seguidores lá. Boa noite, Enviando aqui também. comprador X, underline X, obrigado, comprador, fica até o final. Fernando Mendes, ô Fernando, obrigado, hein? Caramba, hein? Brigadão mesmo aí pela presença, Fernando. Muito bacana ter você aqui com a gente, hein? Eu já tô. Fernando, entra aí na rede de contatos aí sua e manda para o maior número de amigos que você tem aí. Bom, Eduarda, vamos iniciar? Eu vou te Vamos lá. apresentar, tá? Facility, entrando também. Formada em Psicologia pela Unesp, MBA em Gestão de Recursos Humanos, professora, coach e consultora. Hoje o nosso papo reto é com Eduarda Grande. Eduarda, primeiramente, muito obrigado aí pela participação. Eu sei que o seu tempo aí não é fácil encaixar na agenda, mas muito obrigado mesmo aí por você estar participando aí do canal Comprador Papo Reto. É sempre um prazer estar compartilhando um pouco, né? Nada do que a gente sabe faz sentido se a gente guardar, então
E esse meio digital hoje é a saída, né, para esse momento. Então, muito bom. Vamos bater um papo. Convidei alguns amigos, falei que a gente iria bater um papo sobre isso, né? Não é uma aula, não é nada disso, mas é um papo bem sério, sobre assuntos bem sérios aí. Verdade. Eduarda, para a gente iniciar esse bate-papo nosso, eu queria te fazer uma pergunta, quais são os pilares para uma liderança de sucesso hoje? Olha, nossa, esse é um super tema, né? Eu acho que muitos podem ser os pilares, né? Eu acho que o primeiro ponto que eu sempre gosto de destacar muito quando eu começo um processo de formação ou de coach com algum executivo que está querendo melhorar a sua liderança, é ampliar seu autoconhecimento. Se esse líder não se conhece, não conhece o seu perfil, não conhece quais são os seus melhores pontos, as suas melhores habilidades, suas melhores competências, ele começa meio que obscuro com relação a enxergar os outros. Porque quando a gente fala de liderança, Antônio, talvez é interessante a gente olhar para o pipeline aí dessa liderança. Então, o primeiro estágio da liderança é o líder de si. Se eu não sei o que eu quero, como eu gosto, como é mais tranquilo para mim, como é mais adaptado, como é mais satisfatório, se eu não me conheço, eu não consigo ser o líder dos outros, que é o segundo estágio. E aí eu não consigo nem avançar para o líder dos líderes, que é o terceiro estágio. Então, acho que o autoconhecimento talvez seja a peça fundamental disso tudo. E daí para frente, acho que N caminhos, né? Hoje a gente fala muito em trilhas de liderança, N trilhas podem ser desenvolvidas, mas certamente passando pela gestão do tempo, né? Um bom líder precisa ter uma organização muito efetiva do seu tempo, porque são grandes os desafios, principalmente se você tem uma equipe muito diferente, né? Uma equipe muito heterogênea, ou mais de uma equipe grande também. Acho que a gestão do tempo talvez seja a comunicação, né? Trabalhar com feedbacks, com uma comunicação mais assertiva, faz com que você tenha sempre uma abertura, né? Para facilitar alguns processos que vão ser inevitáveis, como gestão de conflitos, e a gente vai estar conversando aqui. Mas eu acho que esses são pontos bem, bem interessantes, né? Para que a gente possa estar aí, ter um pouco mais de flexibilidade, né? Hoje em dia nós não trabalhamos nunca com regras que não possam ser ajustadas à necessidade das pessoas. Se você coloca isso na frente, talvez isso inviabilize alguns outros pontos aí importantes, né? Então, mas eu acho que gestão do tempo, autoconhecimento, passam sem sombra de dúvida por essa, por essa trilha aí de uma boa liderança. Bacana. Então, hoje, o primeiro passo para a pessoa chegar em uma liderança, você diria que ela tem que se autoconhecer, Eduarda? Sim, sim. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Porque senão, como ela vai passar a conhecer os outros? Porque para você fazer uma gestão de equipe, você vai trabalhar com vamos dizer assim, dois movimentos. A gestão, que diz respeito a resultados, a metas, né? Deixar isso muito claro, a métodos, às vezes, tem que trabalhar com uma metodologia, e a pessoas. E as pessoas não vêm com um manual de instrução, senão teríamos milhões, né? Por aí. E aí fica muito mais difícil quando eu não conheço os meus limites, quando eu não conheço as minhas potencialidades, poder colocá-las à disposição das pessoas, e poder colocar tudo isso à disposição para extrair o melhor das pessoas, da minha equipe, inclusive. Né? Então, aí fica... Por isso que talvez esse seja o primeiro ponto, e bem decisivo. Eu preciso saber qual é o meu perfil comportamental dominante ou predominante. E aí existem várias metodologias, né? Eu acabo, às vezes, falando muito da metodologia do DISC, que é uma que eu trabalho, mas é fundamental conhecer, fazer essa avaliação por alguma metodologia.
Eduardo, o Fernando já está perguntando aqui o que Hum. esperar dos líderes após essa enorme crise mundial. Você acha que com essa crise vai acontecer ou vai haver alguma mudança comportamental da liderança, Eduardo? A gente já está percebendo, né? E quem disser que não precisou mudar, não teve que se ajustar, talvez a gente já tenha problemas aí, né? Sem sombra de dúvida, esse momento está exigindo muito em termos de flexibilidade, em termos de mudanças, né? De agilidade para mudanças, até em termos de resistências, porque as pessoas, muitos líderes passaram por processos de reavaliar sua liderança em função de agora não ter mais a equipe ali, sobre os olhos, né? Agora elas estão, às vezes, em casa trabalhando. E tudo bem. E nem por isso você tem uma gestão menos eficiente, você tem um processo de comunicação menos eficiente, você não tem o contato, você não tem a interação física. Isso não tem jeito. Mas você pode minimizar essas perdas com outras atividades, com outro jeito, inovando, mudando, ajustando, com certeza. E o gestor que não está atento a isso tudo e ainda acha que não, uma boa gestão só à vista, talvez ele precise rever urgentemente os seus conceitos aí. Se reinventar sem sombra de dúvida, né? Eu disse outro dia num bate-papo assim como esse, que antes a gente falava, né, até bem pouco tempo atrás, em sair da caixinha, né? Para alguns líderes. E agora a gente fala assim, qual a caixinha? Cadê? Que caixa? Porque sair da caixinha, você está buscando algo fora, às vezes você até tinha uma ideia, hoje você não sabe nem o que é, só sabe que precisa fazer diferente. Não dá para continuar tendo as mesmas práticas com o mundo e as relações hoje se dando sobre uma nova ótica. Bacana. A Luana está falando aqui e eu concordo plenamente com ela que a pandemia está sendo uma escola. E isso, Luana, eu ouvi do Geraldo Rufino, é um cara que eu sigo ele direto, que é o caçador Sim. de então, eu acompanho ele sempre, gosto das palestras dele, e ele falou justamente isso, que a pandemia está sendo uma escola hoje para nós. E quem sair dessa escola vai sair muito fortalecido. Eu acho que a grande questão é como a gente vai sair dela, porque passar por ela todos estamos passando, Antônio. Líderes e liderados, né? Fazer, né, aquela história de fazer a melhor limonada com o limão que você tem. Não tem outro jeito. Não adianta ficar agora lembrando, remoendo como era, como deveria estar sendo. Não, como é agora? Como eu consigo extrair todo o potencial da minha equipe com ela à distância? Isso vai exigir muito mais do líder em termos de comunicação, em termos de motivação e, inclusive, em termos de conhecimento, porque né, a gente começou a falar um pouco do autoconhecimento que o líder tem que ter, porque isso é fundamental para ele passar a conhecer o pessoal da sua equipe também. Ele não vai conseguir fazer uma boa gestão se ele não conhecer no detalhe cada um dessa equipe. Quais são as dores dessa pessoa, quais são as fragilidades, como ele ajuda essa pessoa a vencer, às vezes, algumas dificuldades, não só técnicas, mas também comportamentais. Ele vai estar sempre inspirando, né? E talvez essa seja a principal aí função de um líder, inspirar, né? O tempo todo, né? Né? É ter empatia, né? É trazer a equipe para ele, né? Exato, né? Quando ele consegue agregar isso tudo, e aí ele pode fazer isso por diferentes movimentos, por diferentes práticas, mas sem sombra de dúvida, o líder nunca pode esquecer que ele é um modelo nato, né? Ele está sempre sendo modelo daquela equipe. Então, quando você lidera pelo modelo, pelo exemplo, né? E não aquela história de faz o que eu falo, não o que eu faço, isso hoje não tem aderência, né, com as Não. pessoas, né? Então eu preciso, eu falo para a minha equipe não faça, mas eu faço. Isso, essa coerência, essa transparência são virtudes hoje de que cabem muito e as pessoas exigem. A sua equipe cobra isso, né, o tempo todo, né?
direta ou indiretamente, né? Então, se ele não estiver atento a isso tudo, ele não consegue, sem sombra de dúvida, extrair o melhor e buscar grandes resultados. Isso serve para equipes comerciais, para equipes de TI, para equipes de produção, equipes dos mais diferentes áreas. Acho que esses são pontos que cabem para todas as equipes. Porque a gente está falando de pessoas, né? E sempre são pessoas, né? Verdade. Ô, Eduarda, eu gostaria, a Thali tá entrando, Graziella, a Luana, o André. Pessoal, vai no aviãozinho de vocês aí, convida o maior número de pessoas possível para entrar nessa live. Hoje a Eduarda está falando de gestão de equipe, ela tirou um tempo do dia dela para estar falando sobre isso com a gente. E ó, não custa barato o coach com ela não, e hoje está sendo de graça para vocês aí, hein? Então, então, um pessoal... abraço para as meninas aí, são funcionários de uma empresa que já foi minha cliente, ainda é. Um abração para todo mundo aí. Aproveita aí. Pessoal, aproveitando também, fazer um merchanzinho aí, eu tô com 4 treinamentos, tá? O primeiro treinamento aconteceu no sábado, foi um sucesso, 40 pessoas no treinamento, foi muito bacana mesmo, o pessoal gostou, tem gente que está voltando, adquirindo outros treinamentos também, muito bacana mesmo, que foi o treinamento fiscal para compradores. Eu vou ter a segunda turma dia 19 de setembro, então vai na minha bio aí e faça a inscrição. Também estou com o treinamento Sistema de Gestão de Fornecedores, que vai acontecer sábado agora. Tem um treinamento que é uma mentoria de 3 dias, dia 15, 16 e 17, com uma Headhunter. Ela vai fazer análise de perfil do LinkedIn e também vai estar analisando o currículo de vocês. Então, pessoal, entra na bio aí, no meu canal, façam a inscrição, que o treinamento é muito bacana e muito prático mesmo. Eduarda, vamos lá. Só um merchanzinho aí para ajudar a manter o canal aí vivo, né? Eduarda, como engajar um líder para que ele influencie seus liderados e consiga melhores resultados hoje? Eu acho que né, que a gente acabou de comentar em cima, assim, ele precisa ter uma relação de transparência e de coerência com essa equipe, práticas que deixem isso muito claro. Tem que estar sempre com uma relação de comunicação muito forte com a equipe, uma via de comunicação facilitada. E isso você, às vezes, consegue por uma política, né, uma cultura que valorize isso tudo. Né? Às vezes, não só de feedbacks constantes, sejam eles individuais ou coletivos. Né? A equipe chegou na meta, eu preciso saber, eu preciso olhar os indicadores, por que chegou, como chegou, não chegou. Precisamos conversar também sobre não resultados. Né? Não entregar uma meta, não entregar um resultado, também são informações importantes. Se eu não descobrir, não discutir com essa equipe o que atrapalhou, qual foi a dificuldade, onde está, né, a maior dificuldade de todo mundo, eu não vou conseguir vencer isso. E no mês seguinte eu vou ter o mesmo resultado. Isso serve para metas diárias, metas semanais, para todos os tipos de combinações. Né? Metas são acordos, né, que não são só números. Precisamos entregar tal coisa para um cliente. O cliente não ficou satisfeito. Eu tenho que voltar para a equipe e discutir onde eu melhoro a satisfação do cliente. Não é o que a gente faz. E hoje em dia, isso tem muito, muito valor nas empresas. É aí que você fideliza o seu cliente. Então, olhar para essa satisfação, para esse grau de satisfação. E isso não está só com os líderes, só na estratégia. Isso precisa ser trazido na discussão a nível tático também, às vezes até a nível operacional, porque são ali que as coisas acontecem. A Carol está falando aqui, complicado quando o líder não separa profissional do pessoal, toda a equipe acaba adoecida. É muito complicado, ela tem toda a razão realmente, né? Eu acho que estabelecer uma relação de modelo, de transparência, como eu disse, precisa estar passando por uma atitude de separação, sem sombra de dúvida.
Eu posso ter uma relação de empatia com a minha equipe, de aceitação, de ouvir, de dar conselhos, mas a gente precisa saber, e todo mundo precisa saber, que em alguns momentos a condição de liderança coloca você para exigir algumas coisas, né? Então eu preciso ter essa tranquilidade para estabelecer. Mas se você começa bem, talvez isso seja mais fácil de ser conduzido. Se você começa misturando, realmente chega uma hora que isso fica impraticável. E aí são aquelas situações que às vezes a gente percebe o líder sendo muito refém dessa relação com a empresa, né, com a equipe. Então, aí a gente precisa realmente ter uma intervenção aí para reajustar isso tudo, né? Reorganizar isso. Roseli falou aqui, ela é ótima, tá falando que você é ótima, viu, Eduardo? Ah, obrigada. É possível caminhar mesmo que não concordando com o líder? Qual postura adotar? Pois é. Enquanto um liderado, eu acho que é possível caminhar. As discordâncias precisam ter espaço para serem tratadas também. E isso precisa ser um ambiente de respeito, um ambiente de abertura para isso. O líder não é o detentor de todas as respostas, e ele não pode se colocar nessa condição. Às vezes as respostas estão com a equipe, né? Que está ali todo dia, que está ali mais no detalhamento. Se ele não tiver essa abertura para ouvir e fazer com que as pessoas que estão ali realmente vivenciando tenham possibilidades de sugerir, talvez ele faça ele possa ter problemas para enxergar o melhor caminho, né? E aí começam a surgir os conflitos, né? Então precisa ter um espaço para que a gente possa discutir essa discussão, essa divergência de ideias, né? Quando as divergências estão no ponto das ideias, do método, da metodologia utilizada, eu acho que é sempre muito válido qualquer tipo de debate sobre isso. Quando isso passa para ser uma questão pessoal de um contra o outro, aí talvez não valha a pena. Acho que é interessante, de repente, a gente avaliar uma outra opção aí. Porque aí fica difícil mudar o outro, né, nas suas condições pessoais. E talvez a empresa não seja o melhor espaço para isso, né? Verdade. Eu acho que uma pergunta responde a outra da Carol, que era a parte de cima, né, Eduardo? O líder, ele tem que ser aberto, né? Ele tem que estar aberto a ouvir, uma reclamação, ter diálogo, né? E ter uma decisão profissional e não pessoal, né? Exato, né? Você ter abertura, você dá abertura para a sua equipe se manifestar, não quer dizer que você vai acatar tudo que vai ser dito também, né? Você precisa mediar todas essas informações, avaliar o que cabe, o que não cabe. Às vezes, na condição de líder, ele tem algumas informações estratégicas do final do processo, de onde a empresa quer chegar, que nem sempre foram compartilhadas com a equipe, e às vezes são tão estratégicas que em algum momento não possam ser ainda, mas ele precisa estar sabendo fazer essa mediação para poder ter abertura para isso, né? Senão ele se fecha, né? E aí Verdade. talvez esse não seja o melhor caminho, não. E a gente perde o melhor das pessoas, né? O melhor dessas inteligências todas, que é o grande valor de você trabalhar, às vezes, com uma equipe super heterogênea, né? Cada um pensa diferente e juntos chegam a um melhor caminho. Verdade. O Jorge entrando aí, Yolanda. Pessoal, vai no aviãozinho de vocês, convida a rede de contatos de vocês aí, vamos fazer essa live de hoje bombar aí, porque o assunto é gestão de equipe com a Eduarda Grande, formada em psicologia pela Unesp de Jaboticabal, MBA em gestão de recursos humanos, professora, coach e consultora. Fica aí até o final, pessoal, que é de muita valia essa live de hoje, falando sobre gestão de equipe, não só para o suprimento, mas para uma organização como um todo. O Fernando Mendes está falando aqui um negócio bem bacana, Eduarda, que é como lidar com a equipe que não está dando resultado.
rever os métodos de atuação ou trocar o time? Ou o líder? Pois é, né? São todas possibilidades, né? Eu acho que você precisa trabalhar muito mais para alinhar expectativas, alinhar informações. Talvez esse seja um começo, né? Treinar habilidades, porque às vezes a equipe não está entregando porque mudou o processo, mudou um produto, mudou uma entrega, e ela não foi capacitada para aquilo. E às vezes a liderança acredita que todo mundo está pronto, e às vezes as pessoas não estão. Né? Não ficou claro um processo, então eu preciso estar sempre atento a essas deficiências. Eu treinei, eu capacitei. E aí, assim, eu até vou deixar um parênteses aqui para a gente voltar numa outra questão, que é, eu contratei corretamente? Porque esse é sempre um ponto muito importante da gestão de equipes. Né? Então, depois a gente até volta nele. Mas eu contratei corretamente, eu treinei, eu alinhei expectativas, eu trabalhei tirando dúvidas, dando feedbacks, trazendo as pessoas para perto. E ainda assim, aquilo não está acontecendo, eu preciso estar sentando. Porém, às vezes, a empresa não tem esse time todo hoje para reverter um resultado. E sem sombra de dúvida, talvez a última opção seja a troca, né? A troca desses profissionais, ou da equipe ou da liderança. Isso tudo custa muito caro para a empresa. Muito caro, seja qual for a opção. Então, eu tenho um colega que sempre fala, né? Demitir é muito fácil. Difícil é você fazer aquela equipe que está com problemas dar resultado. Conseguir enxergar o que cada um precisa, conseguir desenvolver aquela equipe. E, sem sombra de dúvida, treinar é o caminho, né? A Luana está dizendo aí, né, que ela gostou. Sem sombra de dúvida, treinar é o caminho, né? E aí, treinar não só tecnicamente, mas, às vezes, do ponto de vista do comportamento também, novas habilidades, novas competências. O que as pessoas faziam, às vezes eu chego em algumas empresas que têm profissionais de 15, 20 anos fazendo a mesma coisa, da mesma forma, e a empresa fala, não me dá resultado. Não é a pessoa, é o processo. O processo, como foi organizado, já está obsoleto. E a empresa precisa abrir os olhos para isso. Mas não é o funcionário só que precisa mudar o processo. Isso é uma coisa que precisa envolver toda a cadeia, porque às vezes ele bate em outros departamentos, ele esbarra em outras áreas. Né? Então, é sempre muito complexo isso tudo, mas pode ser muito vantajoso você fazer esses ajustes, você corrigir processos, e aí vir ajustando as pessoas. Né? Por isso que eu falei logo no começo. Se eu não contratar corretamente, a chance de eu ficar investindo num treinamento, e vou ficar falando, aquela pessoa não me dá resultado, não me dá, mas às vezes eu tô com a pessoa errada no lugar errado. Não tem nada de errado com a pessoa. As habilidades predominantes dela, ou o perfil dominante dela, não tem uma aderência boa com aquela necessidade daquela área. Isso custa então, caro, né? Custa muito caro, Antônio. Não só pelo investimento que você faz, mas pelo não retorno, pela demora no retorno. E a Patrícia está falando aqui, ó, infelizmente a rotatividade de pessoas está muito comum do que deveria dentro da empresa. Mas talvez tá nesse foco que a Eduarda está falando, Patrícia, que é o erro na contratação, talvez a falha numa contratação, não contratar o profissional adequado, correto para aquela vaga. Talvez o profissional é o melhor profissional do mercado, mas não para aquela vaga, não para aquele processo em si, né, Eduarda? Exato, exatamente. Às vezes a empresa vem fazendo ajustes e o funcionário, em algum momento, ele fala, mas eu sempre fiz assim, por que eu tenho que mudar? Né? Eu gosto sempre de trazer essa reflexão, né? Os caminhos que me trouxeram até aqui não são os mesmos que vão me levar daqui para diante. Então, que legal quando eu tenho uma história bacana, uma trajetória bacana, de muitos anos o mesmo profissional.
mas aquela ótica, aquela cultura, aquela ideia de lá de trás não serve para agora. E a pandemia vem ensinar, vem para. Eu falo que não é nem ensinar, vem para exigir isso da gente. Eu preciso desenhar um novo caminho de solução, que não era exigido até março, mas em abril já foi urgente. Verdade. A Né? Graziella A gente fala. está vivendo isso, né? Verdade. A Graziella tá falando aqui, essa eu vou jogar a bola para você, viu, Eduardo? Tá, O vamos que, lá. o que acha do uso do smartphone entre líderes com a equipe de trabalho, fazendo com que o funcionário fique ligado o dia todo no smartphone, ficando disperso da sua função? Pois é, né? Eu acho que precisa ter ajustes aí, com, né, combinações muito claras. E a pessoa está fazendo uma venda online, ela está no smartphone, tá ok. Mas a atividade dela não necessita disso tudo. Eu não preciso ficar monitorando. Será que esse é o caminho, o melhor caminho? Ficar monitorando e perguntando a cada meia hora, a cada 15 minutos. Me dá uma posição. Existem muitas metodologias hoje, né, de gestão de projetos, né, metodologias ágeis, que trabalham com uma visão diferenciada disso tudo. Ô, E Eduarda, que te trazem a informação na palma da mão, né? um adendo aí. Quando o líder ele fica questionando, como você falou aí, me dá uma posição, como que tá isso? Seria um líder inseguro ou não? Não tem nada a ver com isso. Às vezes ele está só tentando aprender a lidar com esse momento atual, né? Eu atendi, tinha um cliente que o processo das lideranças, né? Alguns líderes acharam que eles, como eles não estavam mais vendo os funcionários na bancada da empresa, as mesas, nos escritórios, eles precisavam estar monitorando, perguntando o tempo todo, que eu acho que nesse caso aí da pergunta dela, e agora? O que você está fazendo? Dali 15 minutos. E agora? E isso atrapalha realmente. Pensa para uma pessoa que é. E aí, a importância da gente conhecer o perfil da sua equipe. Para um comunicador que talvez tenha mais dificuldade de manter o foco, isso às vezes ajuda a puxar ele para a atividade. Mas para um perfil mais analítico, mais planejador, que gosta de ter um pouco mais de tempo, que gosta de trabalhar com foco, ele atrapalha muito a produtividade. E aí tem, né, líderes que falam para mim já, mas não está rendendo. Por que não está rendendo? Será que o teu modelo de fazer a gestão com aquele funcionário está adaptado ao perfil dele? Não, eu estou fazendo igual para todo mundo. Mas eles são iguais? Não, eles são diferentes. Então não vai dar certo com todo mundo. Vai dar certo para alguns e não para outros. E esse é um mito que eu acho que já se quebrou há bastante tempo, inclusive, Antônio. Em algum momento na história, a ideia de criar um líder era aquele que fazia igual para todo mundo. E isso hoje não é mais verdade. Eu preciso ter uma liderança que saiba exatamente o que cada um precisa e dedique o tempo, a atenção, na medida certa para cada um. Né? Eu preciso enxergar, a gente costuma dizer que são os graus de maturidade da minha equipe. Tem pessoas que estão numa maturidade mais inicial, então eu preciso dar mais atenção. Tem pessoas que não. Você tem aquela pessoa da tua equipe que só pelo olhar antes você sabia o que queria. Eu não posso dedicar a mesma atenção, o mesmo monitoramento, o mesmo controle com essa pessoa do que com a primeira. Vai faltar para uma e vai sobrar para outra. Verdade. A Thalita tá falando um negócio bem bacana aqui embaixo que tem tudo a ver com isso que você está falando também. Desculpa eu te cortar aí, Eduardo. Mas ela De jeito fala, nenhum, vamos lá. Mas ela fala assim: alinhar o perfil na função correta é essencial. Moldar algumas habilidades é importante para desempenhar suas atividades. Como lidar com líderes que querem mudar perfis? Eu acho que isso vai muito de encontro com a análise do DISC que você falou, né, Eduarda? Cada um tem o seu perfil. Então, na verdade, o líder tem que conhecer o perfil de cada pessoa da sua equipe e ele trabalhar em cima do perfil de cada pessoa, né?
E aí a gente já começa a entrar numa seara um pouco mais diferente. É muito legal essa pergunta da Thalita aí. Como lidar com líderes que querem mudar perfis? Eu não vou mudar nada em você que não seja também do seu consentimento e da que você queira. Então, o líder vai facilitar isso tudo, o líder vai estimular, o líder vai propiciar as melhores condições, mas o processo de mudança tem que ser pessoal, de cada um. Eu costumo sempre dizer isso e alguns deles talvez já tenham até ouvido. O processo de mudança tem uma chavinha que só gira de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Nunca. Ele não é sustentável de fora para dentro, ele não tem aderência, né? Então, eu preciso avaliar. Eu quero fazer esses ajustes no meu comportamento, porque isso vai me trazer mais aderência com essa área que eu gosto, mais aderência com a necessidade da empresa agora. Eu quero, então, beleza. Ah, não, eu não quero. Então, eu preciso decidir. Eu vou mudar de área, ou vou mudar de setor, ou eu vou trocar de trabalho. Porque as decisões têm que ser compartilhadas nesse sentido. Não, eu quero fazer o ajuste. Ótimo. O líder vai te ajudar a fazer esse ajuste. O líder vai ser seu parceiro nisso. Vai estimular isso tudo. Mas a pessoa precisa estar extremamente interessada e motivada para isso. Senão, não vai acontecer. Sem sombra de dúvida. Pessoal, bacana, a Patrícia está comemorando aí que a rede de contatos dela está entrando. Obrigado, Patrícia. Pessoal, faz o mesmo, entra na rede de contatos de vocês aí. Nós estamos tendo uma aula hoje com a Eduarda Grande sobre gestão de equipe, muito bacana mesmo, não só para a área de suprimento, mas para uma rede, para a organização em si. Então, entre no contato de vocês aí, dispara o aviãozinho para todo mundo. Eduardo, aproveitando a audiência aí que tá bem bacana, eu vou fazer mais um merchanzinho aí. Quem ficar até o final comigo vai ganhar um percentual de desconto. Estou com 4 treinamentos. Treinamento fiscal para compradores. Esse treinamento já aconteceu a primeira turma sábado. Foi um sucesso. O Gilberto, eu vi que o Gilberto entrou aí, ele participou do treinamento. Depois você pode dar um feedback aí pro pessoal, viu, Gilberto? Estou também com o treinamento Sistema de Gestão de Fornecedores, que vai acontecer sábado. Tem um treinamento que é uma mentoria de análise de currículo e perfil no LinkedIn, bem bacana também, com a Red Hunter Mônica. E também o Strategic Search com ênfase em negociação. 4 treinamentos bem bacana. Quem ficar até o final comigo aí vai ganhar um belo de um desconto. Muito legal, muito bom. Eduarda, você quer falar um pouquinho também sobre o seu trabalho, sobre o coaching que você faz? Se você quiser deixar o telefone também, eu acho que é bem bacana. Tá, acho que a gente pode estar deixando, né? Depois aí colocar. Quem quiser me mandar alguma questão que não, de repente não se sentiu à vontade para colocar, pode estar me mandando por e-mail, que é eduarda@gentegrandeGP.com.br, que é o GP de gestão de pessoas, né? Olha que desenho bonito aqui atrás, ó, que a minha filha fez do Gente Grande, olha, que lindo. Bacana. Tem, né, meus contatos também. Eu estava aqui, a hora que você, né, a hora que a gente estava conversando agora, falou, olha, não é só para equipes de suprimentos também. Mas talvez esse seja um bom exemplo, Antônio, do quanto é desafiador hoje trabalhar essa liderança com uma equipe tão diversificada. Olha a área de suprimentos hoje, que em algumas empresas engloba desde compradores, né, e pessoal de almoxarifado, pessoal de logística, às vezes, de estoque, armazenamento. Então, cada um dessas atividades, às vezes, compõe um perfil específico. E eu preciso entender como isso se relaciona, aonde não se relaciona, para que eu possa estabelecer o melhor processo e fazer a gestão dessas equipes de forma a alinhar tudo isso. É um grande desafio, sem sombra de dúvida. Né? São demandas diferentes, são aprendizados diferentes.
E se eu não tiver essa abertura para ouvir, para entender, para me conhecer primeiro, conhecer o outro, né? Esse processo é muito importante, muito importante. E quando eu olho para as equipes, eu sempre dedico uma atenção especial, né? Eu acho que o líder começa pelo autoconhecimento e as equipes começam pela contratação. Eu preciso saber exatamente que perfil eu preciso naquele lugar, né? Faz o exercício de olhar, de definir antes o que eu preciso. Eu preciso de uma pessoa com essa e essa característica, esse conhecimento, essa e essa habilidade. Define o que você quer, né? Bem aquele ditado, né? Se você não sabe onde precisa chegar, qualquer caminho serve. E aí eu me encanto pelo currículo das pessoas, porque as pessoas têm currículos excelentes, né? Às vezes eu vejo pessoas que estão em processos aí de recolocação, que têm currículos excelentes. E falar, por que a pessoa está ainda desempregada? Porque, de repente, alguém não conseguiu enxergar o quanto aquela experiência tem uma aderência forte com a necessidade dela. E tudo bem, né? Hoje a gente, infelizmente, vive um momento que tem mais oferta do que postos de trabalho. Então, é uma outra questão estrutural. Mas, no geral, qualquer um serve, né? Às vezes você pega algum currículo, a pessoa fala, eu faço de tudo. Não, olha para você. O que você sabe fazer de melhor? A chance de você ser recolocado naquilo que você sabe fazer de melhor é muito maior. Eduarda, mas pegando esse viés aí, é, é, eu costumo falar assim, né, que o momento de você procurar um novo emprego é quando você está empregado. Por quê? Vai de encontro com isso que você falou agora. Porque um pai de família desempregado, talvez ele chega numa entrevista de emprego, ele acaba aceitando qualquer coisa. Qualquer coisa que eu digo assim, talvez ele está aceitando um trabalho que não vai de encontro com o ego moral dele, com aquilo que ele entende como conceito para ele em si. Então, ele acaba aceitando qualquer coisa. Agora, quando você está empregado, é mais fácil de você separar a vaga que realmente você quer, que realmente encaixa no seu perfil. O que você acha disso aí? Eu entendo mais ou menos dessa forma. Sim, com certeza. Hoje você acaba tendo muita dificuldade, às vezes, se você não focar naquilo que você precisa, e você, de repente, e aí eu estou falando, por exemplo, enquanto selecionadora, né? Eu, dentro do processo meu de consultoria, em algumas empresas eu apoio esses processos de captação de talentos aí. E aí, se eu sair do foco do que eu preciso ir para a vaga, se eu sair do foco do perfil e entrar na necessidade, eu não contrato, Antônio. Porque todo mundo precisa. E algumas pessoas precisam mais do que outras, inclusive. Mas eu tenho que ter um olhar para a efetividade que aquela contratação precisa trazer para aquela empresa, para aquele cliente. Porque hoje também não está fácil contratar, não está fácil ser empresário, não. Realmente está difícil para todos os lados. Então, a assertividade disso tem que ser muito alta. Né? A gente vive um momento muito difícil sobre essa ótica. Né? A demanda é muito grande, muito ampla, né? Chegando aí a números astronômicos de desemprego. Né? Então, mas isso está fácil para contratar. Não, se engana, está igual. Às vezes você acaba contratando alguém que já está empregado. Mas por que isso? Gente, porque eu não estou olhando para essa condição, eu estou olhando para o perfil. Né? E aí as pessoas começam a entender um pouco melhor isso tudo aí. Eduardo, não sei se eu respondi as outras perguntas aí que estavam, né? A gente acaba falando um pouco de tudo. O pessoal está interagindo bastante aqui. Já eu volto na pergunta do Gilberto, mas eu estou achando bem bacana esse foco aí. Eduardo, eu não sei se é responsabilidade a palavra correta, mas quando a empresa em si, contrata um profissional que não é o profissional certo para aquela área, a responsabilidade seria do recrutamento e seleção ou seria do líder da área, do setor?
Como que você entende isso aí? Pois é, ótima questão, né? Eu acho que o RH acho que tem sempre um peso maior sobre isso, mas às vezes o solicitante, que é o gestor da área, às vezes nem ele sabe o que ele procura. E aí, por isso que é importante que o RH tenha processos mais estruturados, tenha uma descrição de cargos atualizada, tenha cargos e salários que facilite, que apoie a decisão do gestor. Essas solicitações não podem vir só do gestor, tem que ter uma política interna mais bem organizada, coerente, que tenha olhos para promover, às vezes, internamente. Né? O gestor não sabe de todo mundo que está na empresa, mas o RH precisa saber de todo mundo que está na empresa. O RH precisa conhecer todo mundo, de quem está lá no primeiro ponto na portaria até o último no topo aí. Que características são essas? Precisa ter ferramentas para isso. Precisa ter metodologia, precisa ter estruturação para isso. Se eu não tiver essas informações organizadas em algum lugar, e o lugar para mim tem que ser a área de gestão de pessoas, para que ela possa apoiar o gestor quando ele quer fazer uma contratação, para que ele possa, de repente, eu quero promover fulano. Mas por que você quer promover fulano? Porque ele é tão bom, nossa, ele me atende tanto. Tá, mas ele tem que entregar isso. Não, isso aqui ele não está entregando, mas ele está fazendo tão bem. Nossa, eu tenho problemas aí, né? Então, se eu tiver tudo muito organizado, ou pelo menos estruturado, eu passo a ter pontos mais objetivos para promover, para selecionar, para recrutar, para apoiar os gestores. E aí, olha quanto eu já ajudo essa liderança. Verdade. O Gilberto está perguntando aqui, Eduarda, como lidar com um líder que não dá feedback? Ai, meu Deus do céu, né? Ah, Você sabe que às vezes eu acho que a gente pode ajudar esse líder pedindo um feedback, né? Às vezes ele pode estar querendo te falar alguma coisa e ele não sabe ainda como, de que jeito ele começa, né? Eu tenho sempre muito essa relação com clientes, né? Então eu começo, principalmente quando eu desenvolvo um cliente novo ou um que já é cliente, eu tô sempre, olha, isso te atende, olha, caminhei desse jeito. O que você me diz sobre isso? Eu não vou esperar o cliente chegar para mim e, parabéns, Eduardo, eu gostei. Eduardo, eu não gostei do que você fez ali, do que aconteceu. Eu tenho que ter essa postura também de solicitar isso tudo. E você pode ter essa postura, né, Gilberto, né? Olha, comecei agora, estou fazendo uma atividade nova, o que você está achando? Me fala, como que eu posso melhorar? Que legal, você está perguntando. Às vezes a pessoa fica... A hora que você pergunta, você fala para ele que é importante a opinião dele, que você quer ouvir. E aí, às vezes, quem sabe ele se estimula mais sobre isso. Porque se você não souber no que precisa melhorar, fica mais difícil. Então, a gente pode ajudar o líder também, às vezes. Às vezes é um líder que não vem dessa cultura de feedback. Porque o feedback, para ser efetivo, ele precisa viver uma cultura. Pontuar o feedback, uma vez ou outra. Ou como, né, às vezes a gente escuta aí na boca da turma, né, os feedbacks, né, que só quando erra, só quando atrapalha, só quando não dá certo. Não é efetivo. Eu preciso ter uma cultura de falar quando tá bom, quando não tá, quando tá no caminho. E eu preciso ter uma coisa bem interessante também, que eu acho que ajuda muito a gestão de equipes, que a gente ainda não falou aqui, que é uma política de reconhecimento. Eu preciso ter abertura para isso. Celebrar bons resultados, celebrar conquistas, celebrar aprendizados. Isso é muito motivador às vezes. Muito motivador, né? Ou então, nós já passamos dessa fase daquele líder que fala assim, não fez mais do que obrigação. Não cabe mais isso, né? Foi uma a live de segunda-feira, Eduardo, eu comentei sobre isso aí, porque às vezes o profissional ele não está esperando somente um reconhecimento financeiro, mas um bater no ombro e falar assim, obrigado pelo que você fez, parabéns, né? Isso é muito motivador também. Não só o reconhecimento financeiro, mas
que o líder, ele reconheça aquilo que o liderado está fazendo, né? Eu acho que é muito importante isso aí também. Existem diferentes pesquisas, Antônio, sobre esses fatores de motivação que impactam na retenção do colaborador na empresa. E a questão financeira, em diferentes pesquisas, sobre diferentes metodologias de pesquisas, vem do terceiro, quarto lugar para baixo. O primeiro é uma liderança motivadora, às vezes, um ambiente saudável, um espírito de equipe, um trabalho de equipe bacana. Então, existem muitos outros fatores que estão na mão do líder, de repente, para poder cuidar para que aquilo impacte positivamente na sua equipe, na retenção da sua equipe. Porque às vezes a política de remuneração mesmo não está na mão dele. Ele às vezes não, nem sempre a empresa consegue remunerar adequadamente ou reconhecer com aumentos ou com bônus ou com questões financeiras progressos. E existem muitas formas da gente fazer isso. Eduarda, e você sabe que uma coisa puxa a outra, né? Porque assim, quando você bate nas costas do seu liderado e fala, ó, parabéns, muito obrigado, que o cara tá se motivando por dentro a tá fazendo algo a mais pela empresa, automaticamente ele vai ser valorizado, né? Aí tem gente que pode falar assim, ah, mas o parabéns não compra o meu pacote de arroz lá no supermercado, né? Tá, não compra, mas está te motivando a você entregar mais e automaticamente você entregando mais, o seu líder vai ter que te reconhecer financeiramente. Então, uma coisa puxa a outra, mas eu acho que isso parte um pouco da liderança. Você acaba ficando, às vezes, apto, né? Essa tua entrega vai falar mais alto do que se você chegar e pedir um aumento, às vezes, né? Fica muito mais facilitado isso tudo, né? Então, você mostra para o colaborador o quanto você está observando, o quanto você está atento ao resultado dele, né? É muito comum, às vezes, a gente ter essa queixa dentro dos colaboradores, ninguém me enxerga aqui. Como que a pessoa sabe que ninguém enxerga? Porque se ela faz certo, ninguém fala nada, e se ela faz errado, ninguém fala nada também. Então, toda vez que você se recusa a falar, né, no caso, por exemplo, da pergunta do Gilberto lá, como fazer com um líder que não dá um feedback? Ele não dá um feedback nem quando acerta, nem quando erra, nem quando está tudo bem, quando não está. As pessoas estão enxergando, né? Então, olha, será que ele está me vendo aqui mesmo? Verdade. Então, é muito complicado isso mesmo para você criar um ambiente motivador assim, desse jeito. Verdade. Eduarda, nossa, eu ficaria. Nós preparamos, eu preparei 12 perguntas para Eduarda, consegui fazer 3. Eduardo, você vai ter que voltar em outra live aí, viu? Vamos sim, Antônio. A ideia, a Nossa, conversa é muito boa, né? Vou deixar aí meus contatos, né? Já que a gente já está aí finalizando. Quem quiser entrar em contato, tem aí meu Instagram, também está aí o Eduarda Grande, né? O Gente Grande também, pelo Face, tem a página da empresa, então pode estar por diferentes razões aí, por diferentes canais, podendo acessar e a gente continuar. Às vezes tem alguma dúvida específica, mas vamos combinar sim e voltar aí outras vezes. Legal. Obrigado. Ó, o Fernando tá falando aqui, a autoestima muda muito o padrão de produção. Muda muito, né, Eduarda? Sim, com certeza, né? Você trabalhar num lugar onde você realmente se sente valorizado, se sente importante para aquilo, e o líder tem um papel muito importante para isso, né? O ambiente como um todo, né? Desde a sua chegada, né? Até durante todos os processos aí. Eu tô rindo aqui porque a Luana sempre manda uma frase para mim, sabe? A Luana é minha mentora em frase aqui que eu coloco. E hoje eu esqueci de novo. E hoje eu esqueci de novo, Luana, da sua frase. Você me desculpa, tá? Perdão mesmo. Coloca aí no comentário a frase, Luana, por favor.
A Thalita tá falando aqui, ó. Ô, Thalita, a gente só tem 5 minutinhos, tá? Mas vamos lá. Qual o posicionamento do RH com pessoas que mudaram a trajetória profissional? Qual o posicionamento do RH com as Do, pessoas que mudaram trajetória? Não sei, não, como assim? Eu acho que o RH devia ser o primeiro incentivador desses movimentos, né? Ele precisa ter essa abertura para isso tudo. Não sei se eu respondo, Thalita, mas acho que o papel do RH é procurar sempre aproximar a necessidade da empresa, da área, ao perfil das pessoas que ela tem. Então, quem cabe melhor nesse perfil? Quem tem mais aderência? E dentro de uma empresa do tamanho dela, seja se ela tiver 100, 200, 50 colaboradores, eu tenho muitas possibilidades. Mas eu preciso conhecer cada um deles para poder fazer essa leitura aí, né? Adequada. E não porque quem pediu primeiro, não porque o gestor gosta mais desse ou gosta mais daquele. Vou ter critérios bem objetivos para isso. E tem jeito de fazer isso, sim, com bastante assertividade, metodologia. Tem saída, sim, para isso. Tem muitas empresas que já investem em processos como esse. Eduarda, e eu acho que a empresa tem que estar aberto, o RH, a gestão de pessoas, tem que estar aberto a estar recebendo esses profissionais que não estão satisfeitos com aquela área que ela está ativa lá, está trabalhando, e esteja aberta a receber esses profissionais e falar assim, não, eu estou aberto para receber você, qual área que você se adapta melhor dentro da empresa, e tentar realocar, né? Eu acho que Sempre é melhor. muito mais produtivo, né? Muito. É uma pessoa que já está ambientada com a cultura da empresa, já conhece normas, já conhece regras, já é parte do processo, né? Então, mas eu preciso ter essa abertura, sem sombra de dúvida, né? Patrícia, me desculpa, não vou conseguir fazer essa pergunta. Tá faltando 2 minutinhos só para a gente encerrar a live. Você me perdoe mesmo. Depois você vai lá no Instagram da Eduarda, faz a pergunta para ela lá, que eu acho que a Eduarda vai responder tranquilamente. A Luana colocando aqui, ó, o caminho certo para alcançar a felicidade duradoura é quando a sua vida gira em torno de algo maior, quando traz sentido e propósito. Livro, a única coisa. Parabéns, Luana, é isso mesmo. Tem que bater Muito bom, palma é mesmo. isso mesmo. Pessoal, o meu telefone está aí. Quem quiser participar dos meus treinamentos, são 4 treinamentos, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Eu direciono vocês para o link, vocês vão ter um belo de um desconto. Entre em contato comigo aí pelo WhatsApp. Eduarda, muito obrigado mesmo. A gente só tem 1 minuto e meio. Obrigado por você ter aceito o meu convite, ter vindo aqui, tirado um tempinho seu aí para participar. Quero que você volte em outra, porque faltou Volto, sim. 9 perguntas aqui para mim estar fazendo para você. Mas muito obrigado mesmo e as considerações finais são suas. Eu acho que esse é o caminho, né? Eu gosto muito, falando aí, me inspirado nessa frase, o propósito, se eu não compartilhar o que eu sei, se eu não agregar pessoas a isso, a esses propósitos, nada vai fazer sentido, né? Então, é assim que eu trabalho na consultoria, é assim que eu trabalho no coach, isso tem que fazer muito sentido para mim e para quem está recebendo mesmo. Então, ó, muito obrigada pelo espaço. Vamos aí marcar novas datas, Antônio. Sucesso aí para os treinamentos. Beleza, obrigado. Pessoal, quem não encontrar a Eduarda no Instagram, pode entrar em contato pelo número do meu celular aí, que eu direciono vocês também, tá? Muito obrigado por ter acompanhado a live de hoje. Um abraço. Um abração. Até mais, pessoal.